No nosso programa de hoje, nós teremos a participação do padre João Gomes, que ele está presidindo o processo de beatificação do padre Mateus, querido padre Mateus. 18 horas mais 12 minutinhos, agora sim iniciamos a pauta de notícias do nosso jornal de hoje, a pauta de entrevistas. Eu estou recebendo aqui em nossos estúdios, como você que está nos acompanhando pelas mídias sociais pode ver, o padre João Gomes, que está substituindo o querido padre Jobson, que está afastado por motivo de saúde, e o padre João Gomes, além dessa importante missão de cuidar da paróquia São João Batista, ele que é padre assuncionista, ele também está encarregado de acompanhar o processo de beatificação do padre Mateus. Primeiramente, boa noite, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, padre João. Uma boa noite, Davilson, boa noite aos nossos ouvintes. Uma alegria muito grande poder comparecer aqui para falar deste processo bonito que nós estamos vivendo ao redor da causa de beatificação do padre Mateus. Sou eu quem agradece. Bom, o padre Mateus, eu tenho aqui um breve histórico dele, mas nosso tempo é curto, não dá para contar tudo, né? Mas ele começou a ser padre em 1961, se não me falha a memória, passou por vários lugares, aí veio para Espírito Santo do Pinhal e aqui ficou por muitos anos, né? Por que está se falando agora na beatificação do padre Mateus? O que aconteceu nesse período que chamou tanto a atenção de tantas pessoas? Porque daqui a pouquinho as pessoas que estão nos vendo pela mídia social vão ver imagens aí, inclusive do túmulo dele, com muitas plaquinhas lá. Conta um pouquinho do que está acontecendo para a gente. Na verdade, o padre Mateus é de descendência holandesa, ele nasceu no dia 15 de julho de 1915, lá na Holanda. E ele foi ordenado em 42, vindo para o Brasil em 1946. Ficou uma primeira fase no Brasil, até o momento em que foi chamado a viver no Congo para ajudar o seu irmão lá, o irmão Estevão. Que nós estamos vendo aí na imagem, aí, quem estiver nos acompanhando. Uhum. Exatamente. E depois, num segundo momento, em 61, ele retorna ao Brasil quando vai viver entre nós de um modo mais intenso, especificamente aqui em Espírito Santo do Pinhal. O padre Mateus, ele foi vigário colaborador aqui na Igreja Matriz, juntamente com o monsenhor da época, José Fuccioli, e desenvolveu um apostolado muito fecundo, muito próximo das famílias e dos mais pobres aqui nesta região. Já em vida tinha sua fama de santidade. Uhum. Esse processo que nós estamos vivendo é um processo que... Ele faleceu aqui em Pinhal, né? Ele faleceu aqui em 1973. Aos 58 anos de idade. Exatamente. 73. 73, num domingo de Ramos. Sim. Tudo estava sendo preparado para iniciar a Semana Santa, quando tivemos o falecimento dele naquela madrugada. E o que se deve àqueles centenas ou talvez milhares de devotos que vão lá, nós estamos vendo a imagem do túmulo dele, quem está vendo, para poder entender de graças alcançadas, o que está acontecendo? É que, à medida em que as pessoas mantiveram contatos com o padre Mateus e, sabendo da sua fama de santidade, recorrem a ele pedindo graças e intercessões. À medida em que eles alcançam o que pedem, vão lá até o túmulo e depositam alguma placa em agradecimento. Isso significa que cada plaquinha daquela que se encontra lá corresponde a uma história pessoal ou familiar. É a história de alguém que confiou a sua causa ao padre Mateus e o padre Mateus intercedeu por ela. E por causa disso, então, que começa agora esse trabalho para a beatificação dele, é isso? Exatamente. Os sinais, as evidências estão aí, uma vez que o túmulo do padre Mateus é visitado desde que ele faleceu. Ele já faleceu com fama de santidade. Os sinais permanecem. Se vocês observarem, as placas apresentam datas muito sequenciais, até o momento atual. Então, nós estamos, de certo modo, catalisando tudo aquilo que já está aí entranhado na história de Pinhal, na vida do povo, na igreja local. Estamos elaborando esse processo e nós tivemos a graça de receber, no último dia 19 de fevereiro, o Nil Obstat, que é a autorização por parte do Vaticano para iniciar o processo. Significa que não existe nada contra o início desse processo. E
no último dia 15 de agosto, nós tivemos a presença de Dom Vilar, que nos apresentou este documento e lançou oficialmente a oração de beatificação pela causa do Padre Mateus. O Padre João, e qual que é esse processo? Qual é os trâmites desse processo? Começa com essa autorização para começar a fazer os estudos. Exatamente. Nós começamos fazendo este pedido, que é necessário, a autorização da Sé Romana, e após isso nós vamos criar uma comissão histórica para elaborar historicamente a vida do Padre Mateus, comprovando através de documentos, de depoimentos, né, eventuais objetos, fotografias que tenham pertencido a ele. Nós vamos elaborar esse dossiê. Ao mesmo tempo, será criada uma comissão, aliás, uma causa, um tribunal para a causa na Diocese de São João, e nós vamos trabalhar em fase diocesana, até esse processo ser concluído e enviado à próxima fase, a fase romana. Isso tem um prazo, limite ou não? Não tem um prazo específico, tudo depende muito das colaborações que vamos tendo e de como cada passo vai dando certo, né? E depois desse processo diocesano, mais perto daqui, o que acontece? Então, uma vez comprovadas as virtudes heróicas do Padre Mateus, ele será chamado venerável. Por ora, ele recebeu o título de servo de Deus, né? Sendo venerável, a fase introduzida na congregação romana, então nós aguardaremos um milagre, a comprovação de um milagre, para que ele seja declarado beato. Uma vez sendo beato, comprovado um segundo milagre, ele vai ser canonizado. Tá. E aí depois da canonização, aí a gente ninguém pode especificar prazo, nada, porque a gente já sabe de histórias de padres e de pessoas que são santas, que demoraram processo centenas de anos. Exatamente, porque nós estamos entrando O Padre Donizete, que é o mais próximo de nós aqui, faleceu em 61, se eu não me engano, já faz mais de 30 anos que está esse processo. É porque, na verdade, nós estamos lidando aqui com uma realidade de ordem sobrenatural também. Não depende apenas da nossa programação. E isso depende um pouco da providência de Deus neste caso. Ô, Padre João, esse processo todo sediado aqui em Piauí, que você está coordenando esse trabalho e tal aí, mas o Padre Mateus viveu em outros lugares também. Tem que correr atrás da vida dele, todo lugar que ele passou? Nós temos que encontrar documentações que nos ajudem nessa direção. Tivemos no dia 15 de agosto no seminário a presença do sobrinho do Padre Mateus também, e ele está nos ajudando a recolher documentações que comprovam as origens, né, o que o Padre Mateus viveu na Holanda. Mas também nós já adquirimos fotografias que comprovam a passagem dele pelo Congo. Aí teremos que avançar um pouco, também o período em que ele esteve em São José do Rio Preto. Essa passagem no Congo, existe algum registro dessa passagem lá? É o que nós vamos buscar. Nós encontramos já um pequeno vídeo com imagens dele, e nós encontramos também algumas fotografias onde ele se encontra em atuação, no meio das populações do Congo. Então, evidência já temos. Nós precisamos ainda avançar mais para ter comprovantes históricos, documentos históricos, né? Para começar esse processo, tem que ter, vamos dizer assim, uma pista, entendeu? Mesmo que não seja comprovado ainda cientificamente um milagre. Existe esse fato? Olha, eu vou falar uma coisa muito atual. Eu estava vindo para cá e encontrei, indo em direção ao túmulo do Padre Mateus, no seminário, umas 2 ou 3 dezenas de pessoas rezando. Estão confiando causas de pessoas necessitadas ao Padre Mateus, recorrendo à intercessão dele. Eles se reúnem na igreja do Largo São João, na paróquia São João Batista, e caminham até o cemitério, no túmulo do Padre Mateus, para rezar, pedindo a intercessão dele. Isso está acontecendo toda quarta-feira. Iniciativas da nossa população, iniciativas dos nossos paroquianos. Então, a evidência da presença significativa, da presença espiritual, da presença intercessora do Padre Mateus nós temos. Existem pessoas hoje comprovando isso, né?
Bom, são 18 horas e 22 minutinhos. Eu queria alertar lá o pessoal nosso da produção e da sonoplastia. Nós não faremos o intervalo de hoje, em virtude do assunto. Começamos um pouquinho mais tarde. Vamos fazer só o intervalo do encerramento para passagem para o policial, tá ok? Vamos continuar com a conversa, então, com o padre João, quem ligou o rádio agora. Estamos conversando com o padre João Gomes, da paróquia São João Batista, que é o responsável, é esse o termo que usa, do processo de beatificação do padre Mateus, é isso? Isso, pela província, atualmente eu sou responsável por esse processo. O padre João, ele viveu muitos anos aqui em Pinhal e tem muita gente ainda que conviveu com ele aqui, né? Sim. Muita gente viva ainda, que embora ele faleceu já há um bom tempo, já mais de 30, quase 40 anos, né? 40 e poucos anos, mas tem com certeza muita gente que conviveu com ele aqui. Essas pessoas já foram contatadas, vão participar disso? Como é que está o espírito, a vontade dessas pessoas com relação a esse processo? Estão sendo contatadas, assim, pouco a pouco. Nós estamos realizando no seminário o que nós chamamos de café com os amigos do Padre Mateus. Então, nós tivemos já 2 edições, quando, então, estas pessoas que conheceram o Padre Mateus se reúnem conosco e vão narrando histórias, memórias do ocorrido. Mas também estamos trabalhando para escutar as pessoas que conviveram e o conheceram mais de perto. Então, nós já temos algum trabalho realizado, outros em curso, com a comissão que formamos aqui em Pinhal, juntamente com a doutora Valéria Torres, com o seu Juarez Coimbra, com o Paulo Garé e a Rosana Corezola. Nós estamos trabalhando e empenhados nisso para justamente recolher esta memória. De fato, as pessoas que conheceram o Padre Mateus, muitas delas já são mais avançadas na idade. E nós queremos avançar também na recuperação desta memória, para apresentar à geração algo mais consistente. Né? Então, mas eu pergunto o seguinte, essas pessoas que conviveram com ele, que vocês estão entrevistando hoje e fazendo o registro dessas memórias, como é que eles sentem esse momento? Eles falam assim, não, ele era santo mesmo? O que as pessoas falam? O que eles acham? Ou tem um pouco de dúvida? Vamos pensar um pouquinho mais. Qual que é a reação dessas pessoas quando você convida eles para tomar esse café lá? Não há dúvida nenhuma. Inclusive, as pessoas se emocionam ao falar do Padre Mateus. Lágrimas vêm como se estivessem falando dele que está vivo aí diante deles. Então, há uma coincidência nos relatos ao apontar o Padre Mateus como um homem muito próximo, um homem muito feliz, como uma alegria evangélica. Não é aquela alegria boba. É uma alegria de alguém que confia na vida e sabe que a nossa vida é guiada por uma outra dimensão. Ele se mostrou tão próximo das famílias, especialmente dos doentes, que nós temos relatos onde o Padre Mateus aparece, por exemplo, curando feridas, cortando unhas, visitando pessoas em situações, em muitas delas, onde ele nem foi chamado. Mas ele aparecia porque era um homem solícito. Então, esta alegria exuberante, esta proximidade, o desejo de se aproximar de cada pessoa, são pontos coincidentes nestes vários relatos. Com isso, nós vamos percebendo que, de fato, nos aproximamos de uma essência profundamente evangélica e uma vida vivida, assim, nós podemos dizer, de modo heróico, a sua fé. O Padre João, o nosso tempo está chegando ao final, estamos já ultrapassando, são 18 horas e 26 minutos. Eu queria agradecer muito a sua participação nesse programa. Eu gostaria de pedir para o senhor, se possível, deixar os ouvintes, os nossos ouvintes, a população do Espírito Santo do Pinhal, através da nossa rádio, do nosso programa, a par desse processo, do andamento desse processo. E para encerrar, eu gostaria que o senhor convidasse, olhando para a câmera nossa aqui, para quem está vendo a gente pelo Facebook, pelo YouTube, para convidar o seguinte: se você conviveu, se você conhece alguém, tá, vai tomar um café com a gente lá. Exatamente. Por favor. Davi, só você, muito obrigado pelo convite. A todos aqueles que nos acompanham, um obrigado também. E nós queremos contar muito, seguir contando com a participação de toda a população pinhalense neste processo. Assim como é possível participar. Alguns com memória vivida, outros com possibilidades de colaborar conosco na divulgação da causa, na elaboração deste processo.
E, sobretudo, rezando, porque não se trata apenas de algo que nós estamos inventando. Nós estamos lidando com uma realidade espiritual, uma realidade teológica, nós podemos dizer. O Padre Mateus está vivo entre nós porque ele viveu a vida que nós chamamos de vida eterna. A vida que ele viveu é essa que permanece entre nós, é que nós queremos viver. Então eu agradeço a todos que estão colaborando já conosco e aqueles que ainda puderem, por favor, participem conosco dos próximos cafés e todo dia 15 no seminário, às 19h30, nós temos a missa pelo servo de Deus, Padre Mateus. Muito obrigado pela participação, são 18h28. Antes de encerrar, eu tenho que dar um recado aqui e convidar você que está nos vendo, você que está nos ouvindo aqui, que daqui a pouquinho, às 19h30, nós teremos lá na Câmara Municipal do Espírito Santo do Pinhal uma reunião para tratar do início dos serviços da UTI de nossa cidade. Há 10 anos a população de Pinhal acompanha, a gente dá essa notícia, e está chegando a hora, está chegando pertinho. Hoje à noite vão ser traçados os trabalhos finais para colocar em funcionamento a nossa UTI. E com essa informação eu encerro minha participação no nosso jornal de hoje. Agradeço a todos. Se Deus permitir, aqui estaremos amanhã de volta com mais uma edição do seu jornal. A todos, boa noite.